Em 2008, a Marvel lançou Brand New Day, uma fase do Homem-Aranha que rapidamente se tornou uma das mais odiadas da história do personagem. E com razão, claro. A proposta da editora era simples, dar ao Peter um novo começo, deixando o herói mais jovem e mais próximo da versão clássica dos primeiros anos. Falharam miseravelmente. Mas para chegar até esse ponto, a Marvel tomou decisões que apagaram acontecimentos importantes da cronologia e mudaram completamente a vida do personagem. E foi justamente por isso que recebeu o nome de Brand New Day. Mas pra gente entender melhor por que Brand New Day existe, primeiro precisamos voltar aos anos 2000. Na época, o editor-chefe da Marvel, Joe Quesada, acreditava que o Homem-Aranha estava amadurecendo até demais. Peter Parker já não morava mais com a Tia May, era casado com a Mary Jane e havia evoluído tanto como pessoa quanto herói. Além disso, o Straczynski, roteirista da época, supostamente tinha planos de dar mais um passo importante na vida do personagem: fazer Mary Jane engravidar. Só que Joe Quesada era totalmente contra essa direção. Na visão dele, o Homem-Aranha precisava permanecer para sempre, como um jovem enfrentando problemas típicos do início da vida adulta, porque acreditava que isso facilitava a identificação dos novos leitores com o personagem. O que é burro por si só, já que nessa época tínhamos um Peter maravilhoso no universo Ultimate. Ele era jovem, tanto que ele morreu com o quê? 16 anos, se eu não me engano. Mas pra ele, um Peter Parker casado e cada vez mais maduro se afastava da essência do herói. Por isso, Quesada decidiu que era hora de trazer Peter de volta ao antigo status quo. A ideia era apagar várias mudanças acumuladas ao longo de décadas de história e fazer o personagem recomeçar praticamente do zero ali, como se ele estivesse vivendo uma nova fase da juventude. E para realizar esse reset na vida do Homem-Aranha, a Marvel obrigou Straczynski a publicar uma história que até hoje é considerada uma das piores dos quadrinhos, On Murray Day. Tudo começou quando Peter revelou sua identidade secreta em Guerra Civil, o que eu, particularmente, acho maravilhoso. Depois de décadas vendo Peter escondendo quem ele realmente era, finalmente ver o mundo inteiro sabendo que ele é o Homem-Aranha poderia render inúmeras histórias interessantes. Imagina a quantidade de consequências boas e más que isso poderia trazer para a vida dele, tanto como herói como também Peter Parker. Mas infelizmente a Marvel decidiu seguir pelo caminho mais fácil: apagar a memória de todo mundo. Só que antes disso acontecer, tivemos uma das melhores histórias do Homem-Aranha, Back in Black. Com consequência da identidade do Peter ter sido revelada, o rei do crime manda matar o Homem-Aranha. Só que o plano deu errado e acaba que quem leva o tiro é a Tia May. A bala era destinada ao Peter e isso faz com que ele passe a história inteira se culpando pelo que aconteceu. E é justamente aí que vemos um Peter completamente diferente do normal. Ele veste de novo o uniforme preto, fica muito mais agressivo, vai atrás de todo mundo que teve qualquer envolvimento no atentado contra a Tia May e faz de tudo para descobrir quem foi responsável por aquilo. Ao mesmo tempo, ele procura desesperadamente qualquer forma de manter a Tia May viva. Peter pede ajuda para praticamente todo mundo que consegue. Homem de Ferro ajuda da forma que pode, enquanto o Doutor Estranho disse que não deveria simplesmente usar magia para resolver a situação, que uma alteração desse nível teria consequências muito graves. Quando todas as opções parecem ter acabado, uma garotinha misteriosa leva Peter para um beco, e é ali que ela revela quem realmente é. Na verdade, ela é Mephisto, o diabo da Marvel. E ele faz uma proposta: em troca de salvar a vida da Tia May, Peter e Mary Jane precisariam abrir mão do casamento. E não é só um divórcio nem separação comum. O casamento literalmente deixaria de existir, como se nunca tivesse acontecido. Quando Peter e MJ conversam sobre a proposta, a própria Mary Jane diz que talvez já tenha chegado a hora da May, e ela tá certa. Cara, a esse ponto a Tia May já era uma senhora de idade, viveu uma vida completa, enquanto Peter e MJ ainda tinham toda uma vida pela frente. Pra mim, essa cena soa quase como se fosse uma metalinguagem que o Straczynski queria fazer com o personagem. Deixar o Peter seguir em frente, amadurecer e construir uma família. MJ? Shh! Não fale por um minuto, ok? Eu vou ficar bem, mas só não fale por um segundo, por favor. Primeira pergunta. Você... Desculpa, eu tô tentando tanto. Primeira pergunta. Você acha? Ele pode... Mephisto, realmente pode fazer o que ele diz que pode? Não, mas isso é tudo que temos. Você tá... Não, deixa eu... Eu tenho que passar por isso do meu próprio jeito, ok? Ok. Não me toca. Eu não tô... Não é que eu tô... Eu tenho que manter isso junto. Eu não posso se você... Ok. Eu não. Eu vou te perguntar uma coisa, Peter. Eu vou ser muito egoísta e eu vou perguntar uma coisa. Eu não quero que você me odeie por perguntar isso. Eu nunca poderia... MJ... A May levou uma boa vida, Peter. Uma vida longa.
Você a manteve viva, a manteve indo, lutou por ela todo momento de sua vida, especialmente essas últimas semanas. Você tem feito tanto quanto qualquer um poderia sequer esperar. Você a honrou e a amou. Mas mais cedo ou mais tarde, nós todos morremos, Peter. É o que nós fazemos. E se for simplesmente a hora dela? Você sempre tentou tanto fazer a coisa certa por ela. E se dessa vez a coisa certa é deixar ela ir? Você não tá dizendo nada que eu já não tenha pensado. Se fosse um caso de causa natural, um ataque cardíaco, velhice, isso seria uma coisa. Eu até acho que eu poderia até mesmo aceitar isso. Mas não foi o que aconteceu. Ela foi atingida por uma bala direcionada a mim, MJ. Ela nunca teria sido atingida se não fosse pelas coisas que eu fiz. Eu sou responsável, MJ. E mesmo se eu não for, mesmo se nós discutirmos os caminhos lógicos que eu não seja, no meu coração eu sou. E se for isso que for matar ela, eu não poderia viver com isso, MJ. Eu simplesmente não poderia viver comigo mesmo. Eu partiria em dois. Ah, bem, isso é ótimo. MJ. Então se eu disser para nós deixarmos ir, então eu sou responsável por isso e por te partir em dois? Eu não... Não faça isso comigo, Peter. Não me coloque nessa posição. Eu não vou. Eu tomei essa decisão sozinho? Não. Eu não poderia viver comigo mesmo, mas se nós fizermos isso juntos, então sim, eu acho que eu poderia. Acha que poderia ou sabe que poderia? Eu sei que eu poderia. Se isso for o que nós decidirmos. E quanto tempo nós temos? Até meia-noite, menos de 24 horas. Aliás, essa HQ parece ser cheia dessas metalinguagens, a ponto de que o próprio Straczynski chega a representar quem estava interferindo no relacionamento do Peter e da MJ como literalmente um demônio. No fim, Peter e Mary Jane aceitam um acordo, a Tia May sobrevive, mas antes de ir embora, o Mephisto faz questão de dar a última facada. Ele revela que aquela garotinha que levou o Peter para um beco, na verdade era a filha que o Peter e a Mary Jane teriam no futuro. Eles nem sabiam da existência dela ainda, mas aquele era o futuro que os esperava. Mephisto diz que ela seria o melhor dos dois, só que, por conta do acordo, ela nunca vai nascer. E é assim que termina One More Day, uma das histórias mais tristes e revoltantes do Homem-Aranha, e a HQ que prepara terreno para o verdadeiro assunto desse vídeo. Brand New Day. Tudo isso resulta no fim da run do Straczynski e no início da run do Dan Slott. A primeira HQ dessa nova fase é justamente Brand New Day, e, é sério, ela é podre. Podre! Cara, como se já não bastasse o Peter perder o casamento de décadas com a mulher da vida dele e ainda perder um futuro inteiro formando uma família com ela, a Marvel resolve piorar ainda mais a situação. E eu nem sei se dá pra colocar toda essa culpa no Dan Slott ou foi ordem de algum superior, sei lá. Então, dessa vez, eu realmente prefiro não jogar tudo nas costas dele. Dessa vez. Mas algum retardado mental teve a brilhante ideia de ressuscitar o Harry Osborn. Isso destrói completamente um dos finais mais bonitos da história do Homem-Aranha. Pra quem não tá sabendo, lá nos anos 90, o Harry teve uma conclusão perfeita, cara. Depois de passar anos tentando agradar o finado Norman, sofrendo por causa do legado do Duende Verde, cometendo um monte de erro, ele finalmente faz a escolha certa. Ele se sacrifica pelo Peter. É uma das HQs mais emocionantes do Homem-Aranha, justamente porque mostra que uma fruta pode sim cair longe do pé. Mesmo sendo filho do Norman Osborn, o Harry consegue provar que, no fim, ele era uma pessoa boa. Ele morre como um herói. Era um final lindo pro personagem que honrava ele e tudo que ele representa. Mas aí, Brand New Day consegue destruir tudo isso em uma HQ, porque o sacrifício dele fica simplesmente sobrando ali. Afinal, alguns anos depois ele ressuscita, e não só isso, como ninguém lembra do sacrifício dele. Se ele voltou, qual era o peso daquela morte? Qual é o impacto daquele sacrifício? Praticamente nenhum. É mais um daqueles casos que a Marvel troca uma boa história por um choque momentâneo e, no longo prazo, enfraquece tudo que veio antes. E a regressão do Peter não para por aí não, tá? Falando em destruir desenvolvimento, eles fazem questão de colocar o Peter de volta morando com a Tia May depois de décadas dele vivendo sozinho, construindo uma vida própria. O
Cara, o ódio desses caras pelo personagem é tão grande, mas tão grande, que literalmente tem um balão de fala da tia May falando pro Peter arranjar um emprego, e que não é porque ele sempre vai ter um quarto ali que ele precisa continuar usando, cara. Olha o nível das paradas. Os caras pegou um Peter que já era adulto, independente e experiente, fizeram ele voltar praticamente a estaca zero. Eu tô falando, essa HQ é podre. E sabe aquele Peter hiper infantilizado que aparece em várias adaptações hoje em dia? Aquele Peter adulto que parece ser um adolescente de 15 anos. O Dan Slott tem uma certa parcela de culpa nisso, tá? Porque aquele imbecil achou que era uma ótima ideia fazer o Peter adulto, não querer colocar o traje pra ir atrás do bandido, porque se ele usasse o uniforme, ele estaria dando dinheiro pro Jameson, que ia comprar as fotos. Mano, o cara preferiu sair correndo atrás do bandido de calça jeans e moletom do que colocar a bosta de um traje. O Homem-Aranha, o herói que já enfrentou Duende Verde, Dr. Octopus, Venom, Carnificina e sabe Deus quantos outros vilões. Mas vestiu o uniforme? Não. Porque o Jameson podia ganhar dinheiro, gente. Essa é a lógica. Sorte do Peter que não apareceu nenhum Venom nessa cidade, ou coisa maior. Porque se tivesse aparecido, o contrato dele com o Mephisto teria sido em vão, pelo visto. Isso não faz o menor sentido. Isso não mostra um Peter maduro, só mostra um Peter infantilizado, que parece ter desaprendido tudo que viveu nas últimas décadas. Os caras passaram anos desenvolvendo o personagem, fazendo ele amadurecer, aprender com os próprios erros e construir uma vida. Aí chega Brand New Day, aperta um botão de reset e faz parecer que nada disso aconteceu. É por isso que tanta gente odeia essa fase, gente. Não é birrinha de fã, não. Não é só porque apagaram o casamento do Peter com a Mary Jane. Isso aí é só pontinho do iceberg. É porque essa fase estraga décadas de evolução do Peter Parker, simplesmente pra ele voltar a ser um adolescentezinho fofinho preso no mesmo ciclo de sempre. E como eu mesmo mencionei, o Peter começa essa fase desempregado. E uma das primeiras coisas que a HQ mostra é justamente ele correndo atrás de um emprego. E pra ser um pouquinho justo aqui, dar uma colher de chá pra essa HQ, essa parte até tem uns momentos legais, tem alguns momentos engraçados. O problema não é o que fizeram, é o jeito que fizeram, porque esse não é mais o Peter do começo da carreira, gente. Esse cara já salvou Nova York incontáveis vezes. Já trabalhou como professor, fotógrafo, cientista e passou por tudo quanto é tipo de experiência. Além disso, o Peter é um baita gênio. Depois de tantos anos de desenvolvimento, era pra ele estar, no mínimo, bem de vida, igual o Peter no começo do Ultimate, onde o Peter finalmente não é um lascado pra pagar as contas, pelo que eu me lembro. Mano, o Peter criou uma das tecnologias mais absurdas da ficção, as teias, uma corda extremamente leve, resistente o suficiente para segurar toneladas de peso, biodegradável e relativamente barata de se produzir. Até porque, levando em conta que ele fez tudo isso sendo um pobre por anos, imagina a quantidade de aplicações que isso teria no mundo real: construção civil, resgate, indústria, transporte. Eu não tô falando que ele precisa virar um bilionário nível Tony Stark. Seria legal, mas não faz sentido um cara desse nível vivendo como se nunca tivesse criado nada de útil, como se fosse um inútil da vida aí, sei lá, um NPC. E como se tirar a Mary Jane não fosse o suficiente, a Marvel ainda tenta enfiar goela abaixo do consumidor um novo interesse romântico pro Peter, a Carly Cooper. E sinceramente ela nem é uma personagem ruim, pelo menos até onde eu li. O problema é outro: a gente perdeu a fucking Mary Jane, minha personagem feminina favorita da Marvel, pra ganhar em troca uma personagem completamente aleatória e genérica. É impossível não comparar, e comparando, a Carly simplesmente não tem metade do carisma da Mary Jane. O relacionamento dos dois nunca vão passar a mesma sensação. Parece que você tá vendo uma substituta tentando ocupar um espaço que simplesmente não é pra ela. E, já ia esquecendo aqui, né? Falando em Mary Jane, o inferno é bem mais fundo, meus amigos. Porque esses malditos ainda ficam fazendo suspense sobre a identidade da nova heroína chamada Tigrinho. Durante um tempo, a HQ fica dando a entender que talvez seja a própria Mary Jane por baixo da máscara. E isso aumenta a frustração, porque parece que a própria Marvel não sabe que ninguém queria ver a Mary Jane com poderes. Essa não é a função dela. Pelo menos não no universo principal. Se for, sei lá, renovando seus votos ou algum outro universo alternativo, beleza. Mas isso aqui é o universo principal, galera. Mas nem tudo nessa fase é ruim. A maioria é ruim, mas nem tudo. Uma das melhores coisas da run do Dan Slott é justamente o Senhor Negativo. Ele foi criado nessa época e, sinceramente, é um vilão muito da hora. O visual é marcante, os poderes são diferentes e ele consegue ser uma ameaça interessante pro Homem-Aranha. Isso reforça uma opinião que eu vejo muita gente compartilhando, com a qual eu concordo. O Dan Slott, às vezes, tem ideias muito bacanas. O problema é colocar essas ideias no papel, porque várias delas acabam sendo mal aproveitadas. Peter empresário? Mal aproveitado. O conceito do Homem-Aranha superior? Mal aproveitado.
várias ideias interessantes acabam ficando abaixo do potencial porque a execução simplesmente não acompanha. Isso fica ainda mais evidente quando a gente olha pro que muita gente, inclusive eu, considera o melhor jogo do Homem-Aranha já feito. O jogo da Insomniac pega muita coisa dessa fase. O Senhor Negativo, a Tia May fazendo trabalho voluntário no Fist, mais foco no Dr. Octopus, vários conceitos introduzidos na run do Dan Slott. Só que o jogo consegue fazer essas ideias funcionarem bem melhor do que nos próprios quadrinhos que a criaram. E isso pra mim diz muita coisa. E é por isso que, pra mim, Brand New Day é a pior história do Homem-Aranha. Ah, mas e Pecados Pretéritos? Também é horrível. Inclusive, coitado do Straczynski, né, mano? Essa também foi uma história que ele foi praticamente obrigado a escrever por interferência editorial. Mas existe uma diferença gigantesca entre essas duas, galera. Pecados Pretéritos é uma HQ ruim. Muito ruim, diga-se de passagem. Mas Brand New Day muda o Homem-Aranha por completo e muda pra pior. Nenhuma outra HQ do personagem teve um impacto negativo tão grande na mitologia dele. Porque desde que Armor Day foi publicado, a Marvel passa anos tentando manter o Peter no mesmo status quo. Um Peter solteiro, sem casamento, sem família, vivendo como se ainda estivesse começando a vida. Agindo muito mais como um adolescente do que como um adulto que já viveu tudo que ele já viveu. Pra mim, o maior problema nunca foi apagar o casamento com a Mary Jane. Esse é um problemão, mas não é o maior problema. O maior problema mesmo pra mim, que mais me machuca, é apagar o desenvolvimento do Peter Parker. Décadas de história mostrando ele amadurecendo, aprendendo com os próprios erros, construindo uma vida e evoluindo simplesmente foram deixados de lado porque a Marvel decidiu que ele precisava voltar a ser o jovem com problemas. E na minha opinião, esse foi um dos maiores desserviços que a editora já fez com o personagem. Porque o Homem-Aranha sempre cresceu junto com os leitores. Ah, mas e os que nasceu depois? Cara, na época tinha um universo Ultimate, que era maravilhoso. Hoje em dia também é só eles criar outro universo Ultimate ou algo assim com o Peter mais jovem. Cara, a partir daqui a Marvel resolveu que ele não podia mais crescer. Agora, se eu acho que o filme vai seguir um caminho parecido ou não, eu honestamente não faço a mínima ideia. Mas eu tô torcendo muito pra que eles façam a mesma coisa que fizeram com o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Pegaram o nome de uma HQ e foram na total contramão dela. Existe uma boa chance deles estarem usando esse subtítulo apenas como uma referência ao momento que o Peter se encontra depois de ter volta pra casa. Agora que ninguém lembra quem ele é, ele realmente está começando uma nova vida, um Brand New Day. E se for só isso, eu agradeço muito, cara. Porque a última coisa que eu quero ver é a Marvel repetindo o maior erro da história do personagem. Mas e você? Você acha que o filme vai adaptar essa fase ou só pegar emprestado o nome? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber muito a opinião de vocês. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, falou, com Deus! Tchau, galera!